amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos examinando o Apocalipse de Jesus segundo São João, exatamente no capítulo 14, que é o capítulo das 3 mensagens. E já vimos que Babilônia significa a igreja mundana universal. O que há de realmente irreligioso em todas as religiões do mundo. Sim, caiu Babilônia. Sua queda é uma queda espiritual e, portanto, uma queda moral. Deve-se notar que estas 3 mensagens do capítulo 14 do Apocalipse são consecutivas e também cumulativas, isto é, não cessa uma quando é apresentada outra. Elas se interpenetram. E assim, durante certo tempo, a primeira mensagem foi a única a ser apresentada. Veio depois a segunda, que não pôs termo à primeira. Isto é muito importante. A partir desse momento houve 2 mensagens. Seguiu-se-lhes a terceira não para substituí-las, mas apenas para se unir a elas, completá-las. De modo que agora temos 3 mensagens que avançam simultaneamente. Ou melhor, uma tríplice mensagem, abarcando as verdades de todas as 3, sendo, porém, a última, sem dúvida, a proclamação principal para toda a cristandade. E cristandade para nós não é só catolicismo, ou protestantismo, ou espiritismo. É umbanda, é judaísmo, é islamismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, confucionismo, todas as religiões que são vários apelidos do cristianismo. Já vimos aqui, dentro da proclamação do Novo Mandamento, da LBV, que para Jesus todos somos cristãos. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ovelhas do Cristo dentro do cristianismo dele, não dos homens, formando um só rebanho para um só pastor. Pois bem, até que a obra esteja concluída, nunca deixará de ser verdade que veio a hora do juízo de Deus, nem que Babilônia caiu, e estes fatos ainda continuam a ser proclamados com relação às verdades apresentadas pela terceira mensagem. E tudo isto gira em torno da próxima volta de Jesus a este mundo. Graças a Deus que só de sabermos que Jesus está voltando, nosso coração ganha forças para enfrentar as injustiças, as perversidades, todas as maldades do mundo. Ele vem para fazer justiça. Desta vez, não vem para ser crucificado. Devemos também notar a ligação lógica que existe entre as 3 mensagens. Tomando nossa posição logo antes de ser introduzida a primeira mensagem, vemos o mundo religioso uma triste necessidade de reforma. Divisões e confusão reinavam entre as igrejas. Estavam ainda ligadas a muitos erros e superstições, idolatria e tanta inversão dos princípios do Cristo. O poder do Evangelho estava, por assim dizer, minimizado, reduzido ao mínimo nas mãos dos condutores espirituais.
Para corrigir esse mal, foi apresentada a doutrina da segunda vinda do Cristo pelo Apocalipse segundo São João, grande vidente e psicógrafo da ilha de Patmos. E esta doutrina é proclamada com poder e glória. Ora, todos deviam tê-la recebido com ânimo forte, com decisão, concordando plenamente com ela, e teriam sido estimulados para uma nova vida se de fato a houvessem recebido em seu espírito. Em vez disso, entretanto, eles a rejeitaram e tiveram de sofrer espiritualmente as consequências dessa rejeição. Seguiu-se então a segunda mensagem, anunciando o resultado daquela rejeição e declarando o que era não só o fato em si, como também um castigo do juízo de Deus sobre todos eles, pela sua infidelidade, pela sua invigilância a esse respeito. Isto é, que Deus se tinha apartado deles e eles tinham experimentado uma queda moral. Vejam bem a responsabilidade dos condutores de rebanhos religiosos diante de Deus. Eles chegam a pensar que o rebanho é deles. Entretanto, todos os rebanhos são do Cristo planetário. Mas isso não teve o efeito de os despertar, de os levar a corrigir o seu erro original, como bastaria se eles tivessem querido ser admoestados e realmente corrigidos. E agora, o que é que se segue? Está aberto o caminho para um movimento ainda mais retrógrado, para uma apostasia mais profunda, para males ainda maiores. Os poderes das trevas impulsionarão sua obra. Se as igrejas persistirem em fugir ainda da luz, rejeitando a verdade, rejeitando o novo mandamento, que é o denominador comum para formar um só rebanho, breve se encontrarão adorando a besta e recebendo o seu sinal. Tal será a consequência lógica do modo de agir que começou com a rejeição da primeira mensagem. E agora, outra proclamação é enviada, anunciando em tom solene que se alguém fizer isto, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua indignação. Isto quer dizer, vós rejeitastes a verdade e experimentais uma queda espiritual. Continuai rejeitando a verdade, desprezando as advertências enviadas por Deus, e esgotareis os últimos meios da graça divina. Em breve, enfrentareis uma destruição total para a qual não haverá remédio algum. Esta é a ameaça mais severa que Deus poderia infligir nesta vida e, ao mesmo tempo, é a última advertência. Mas, infelizmente, poucos lhe darão atenção adequada. Poucos serão salvos. A multidão passará adiante, indiferentemente, displicentemente, e perecerá. A proclamação da terceira mensagem é o último movimento religioso especial que se devia fazer antes do Senhor aparecer novamente. Porque imediatamente a isto, São João vê um como filho do homem
vindo sobre uma grande nuvem branca para ceifar a seara da terra. Isso não pode representar outra coisa senão a segunda vinda do Cristo de Deus. Se, portanto, a vinda de Jesus já está às portas, chegou o tempo para a proclamação desta mensagem. E que, com a voz e a pena, ensinam fervorosamente que estamos nos dias finais do tempo, que a vinda de Jesus está às portas, mas quando lhes lembramos esta profecia, eles ficam logo no mar, à deriva, sem âncora, sem carta e sem bússola. Eles podem ver tão bem como nós se o que ensinam acerca da volta de Jesus é a verdade. E o Senhor já está às portas, por toda parte e por toda a terra. Deviam ser ouvidas as notas de advertência desta terceira mensagem do Apocalipse. Que tudo isto é a infraestrutura espiritual de um só rebanho para um só pastor. É a união mundial ou universal de todos os cristãos, como Jesus quer e vai fazer. Mas por que não há união? Porque ainda ninguém entendeu o novo mandamento do Cristo de Deus. Porque ao menos não meditaram nas palavras do evangelizador de Brooklyn. Unamos-nos agora, senão pereceremos, gritam os profetas político-religiosos do mundo ocidental. Unidos resistiremos, mas divididos cairemos, eles dizem. Fazem o seu apelo em prol da união para proteger as suas liberdades contra o avanço inexorável do comunismo materialista. Em toda parte aumenta cada vez mais o temor de que, a menos que as nações se unam em verdade, suas diferenças possam irromper numa guerra atômica que despojaria a Terra completamente das suas riquezas e das suas populações. Temos de recordar que estas figuras estão no Apocalipse. Anastas Mikoyan, da União Soviética, declarou: num só minuto é possível destruir os frutos do trabalho de todo mundo com uma explosão nuclear. Edificamos e construímos, entretanto, bastaria uma única explosão para tudo arrasar. Quem o diz é Anastas Mikoyan, da URSS. E em face de tal aniquilamento total, a desunião simplesmente não tem mais sentido. A união agora, de máxima urgência, se apresenta. Por quê? Porque o perigo de uma guerra atômica, devido a um erro de cálculo, torna-se rapidamente uma terrível realidade. Mr. Herter, dos Estados Unidos, declarou: quanto maior for o número de nações que têm o poder de iniciar uma guerra nuclear, tanto maior é a possibilidade de alguma nação usar esse poder como precipitação ou cega tolice. Isto significa que, por causa de um único tolo, por causa de um engano qualquer, o seu lar, sua família, sua vida, sua cidade, o seu país, seu todo de fato, e todo este mundo desunido poderão facilmente acabar
num montão de cinzas atômicas. Isto é justo? Assim, por causa da humanidade, por causa de todos, de tudo, clama-se agora em prol de um mundo unido, ou este mundo deixará de existir. Quais são as perspectivas de união mundial ou universal? Admite-se que as perspectivas de união política entre o leste e o oeste são extremamente leves. O Oriente talvez nunca se esquecerá dessas palavras do primeiro-ministro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo está decidido a enterrar o capitalismo. E o veterano estadista Bernard Baruch declarou: o mundo se prepara para uma luta de guerra total entre o comunismo e o individualismo. Entre o sistema que acha que o Estado deve ser o amo e o sistema que acha que o Estado deve ser o servo do indivíduo. E como impedir que esta luta ideológica irrompa numa guerra total? Como evitar a terceira e última guerra? É a grande questão da atualidade. Todos parecem crer que a guerra é uma tolice suicida. E foi isso que declarou Macmillan há tempos na Grã-Bretanha. Também há alguns anos disse Eisenhower: os povos de todo o mundo desejam. Assim se dá com os povos em toda parte, todos querem a paz. Mas também há alguns anos Khrushchev declarou: queremos paz, queremos paz, queremos paz. No entanto, as principais potências do mundo estão empenhadas numa corrida armamentista cada vez maior. Isto as separa ideologicamente ainda mais e mais e as aproxima de um choque militar final. As nações são inflexíveis e obstinadas. Ninguém quer renunciar ao seu modo de vida a favor de outro, muito menos a favor de paz e de união. Isto é muito sério. Ninguém fabrica engenhos de guerra para guardar no museu. Tudo que está sendo fabricado é para ser usado em algum dia, naquela hora que só Deus sabe. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Como diria Jesus, só o Pai o pode saber. O medo e a desconfiança se evidenciam tanto nas conferências de desarmamento como entre as próprias nações. Vamos reconhecer, são mesmo diminutas as perspectivas de união mundial à luz dos desenvolvimentos atuais. Lança-se agora ainda mais combustível no fogo da situação, que já está crítica no mundo, pela prática atual de se apoderar de mercados, ou como tem sido muitas vezes chamado, pela agressão econômica. Temos que recorrer às páginas da história. Sem conhecer história geral, ninguém pode conhecer Apocalipse e a fidelidade no cumprimento desta profecia. Vamos então recordar o perigo da agressão econômica
foi bem focalizado por um anterior presidente dos Estados Unidos. Chamou-se Woodrow Wilson. Pois bem, Wilson afirmou que a Primeira Guerra Mundial foi causada pela agressão econômica. Vejam bem textualmente as palavras do ex-presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Esta guerra, no seu início, foi uma guerra comercial e industrial. Vejam bem como isto é sério. Agora está novamente operando a rivalidade econômica divisória, apenas numa escala muito maior do que antes. Em anos recentes da União Soviética, num esforço de obter o predomínio econômico sobre o mundo, estendeu a sua influência para a Ásia, a África, o Oriente Médio. Vejam aí a posição de Israel, Irã, os povos árabes unidos, e também a América do Sul e também Cuba, procurando controlar o petróleo e outras matérias-primas da terra. O Ocidente está perturbado porque tal agressão vem muitas vezes acompanhada de sabotagem, subversão, greves, revolução interna e depois a implantação irremediável de um regime comunista. Tal agressão, quando levada longe demais, poderia facilmente resultar numa terceira guerra mundial. Toda a humanidade estaria sofrendo por causa da ambição de meia dúzia, de alguns homens insaciáveis, sedentos de poder e de riqueza. Portanto, é urgente, agora é urgente, que haja uma política econômica unificada, equilibrada, justa entre as nações. Mas que perspectiva há de tal acordo entre as nações? Na verdade, elas não se entendem. Nós já estamos em guerra há tanto tempo. O que é o Vietnã? Cuja causa é Hanoi. Isto é o prenúncio da guerra inevitável. E o que é que nós estamos fazendo para preparar o Brasil para os fatos que vêm lá? Esta é a finalidade da LBV. A LBV não vem contar histórias da carochinha. Ninguém venha dizer que a LBV é mística, é visionária. A LBV é eminentemente realista. Ela está dizendo, meninos, deixem de brigar internamente. Unam-se, mas sobretudo tratem de estudar Apocalipse, seus grandíssimos ignorantes. O que é que vocês sabem de Evangelho? Quase nada. E de Apocalipse, o que é que vocês sabem? Pois o perigo vem ali. O que é que vai acontecer ao Brasil? E a todos nós? O que é que vocês estão fazendo, meninos? Esta é a advertência da nossa LBV. Mas, sobretudo, é a advertência de cada legionário digno deste nome. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E viva Jesus!